Estamos no ar com o segundo bloco do Futebol em Pauta, com nossos comentaristas de sempre, Júnior Machado e Giacomo Fidalgo, e também o nosso convidado para esse segundo bloco, João Guilherme. João Guilherme, para você, a gente já falou isso no primeiro bloco, mas você acha que o VAR veio para ficar? Primeiramente, boa noite a galera aí do Futebol em Pauta. Prazer estar aqui com vocês. Fica até difícil falar, né, depois do Marcelo aí, uma aula de comentários. Mas sim, eu compacto das ideias, eu acho que o VAR realmente veio para ficar. Há alguns ajustes que ainda devem ser feitos, mas com certeza aí é um grande avanço para o futebol e o uso da tecnologia para concluir esses erros, né? Que estão acontecendo ainda muitos erros, mas eu acho que veio para ajudar e para ficar. E a gente vai destacar nesse segundo bloco o jogo Boca e Cruzeiro, né? Que teve aquele lance do Dedé, que ele acabou entrando, dando de encontrão com o goleiro se machucou feio. Mas será que era um lance para expulsão e o juiz tava vendo o VAR, né? Ele viu o VAR e acabou expulsando. O que vocês acham naquele lance? O que vocês acham que passou pela cabeça do juiz? Eu acho que, principalmente, a pressão pegou ali no árbitro. Ele estava na bomboneira. Não é estádio fácil, né? E é um lance bem interpretativo, mas, teoricamente, dificilmente algum árbitro expulsaria e acabou acontecendo essa expulsão, o que acabou revoltando aí todos os brasileiros, todos os amantes do futebol, que foi essa expulsão. O goleiro levou uma cabeçada, foi numa dividida, uma bola no ar, mas ali aquela teoria de que a bola dentro da pequena área do goleiro não estava nem na pequena área, né? Estava na grande área e acabou vendo o choque, que é algo natural do futebol, né? O choque, o contato existe no futebol, então eu acho que foi uma expulsão totalmente equivocada. Eu acho que o árbitro tem que repensar, né, nos valores aí, no que ele acha de futebol, tem que ler a regrinha. É exatamente esse gancho que eu ia pegar, né? Porque, se for pensar, ele reviu os lances em casa, né? Será que ele chega em casa e fala, putz, podia ter feito diferente, podia ter repensado? Vamos supor aqui, o que vocês acreditam? Só para relembrar um pouco do lance, né? Tanto que depois do choque, os jogadores continuaram normal, ninguém reclamou de nada, o goleiro, o Boca, que era, digamos, o principal interessado na expulsão do Dedé, nem reclamou. Foi só depois que aconteceu, e tanto que depois a expulsão foi retirada pela Conmebol, que deixa mais bizarro ainda o lance. Só desculpa, qual que foi a pergunta? A pergunta foi assim, será que o árbitro, depois de ter visto tantas vezes o lance, provavelmente na TV, ele chega em casa e coloca a cabeça no travesseiro e se arrepende do que ele fez, da decisão? Será que se ele pudesse voltar no tempo, ele teria outra decisão? Olha, na minha opinião, acho que ele com certeza ele teria pela enxurrada de críticas que ele recebeu. Especificamente nesse lance, talvez, eu posso estar julgando de maneira errada, mas talvez o árbitro tenha agido de má índole. Aqui o Giacomo comentou ali até da pressão da bomboneira. Como o Júnior falou, acho que em nenhum momento ali os próprios jogadores, nem os torcedores, acho que do Boca, eles imaginariam que o Dedé acabasse sendo expulso daquele lance. Porque é um lance totalmente de jogo, é um lance que a bola foi alçada na área, saiu o goleiro juntamente com o Dedé, pegou a bola, foi um lance de jogo, normal. O árbitro foi lá no VAR, consultou, demorou e foi lá e deu o cartão vermelho. Tanto que o Júnior falou, depois todo mundo caiu nas críticas e realmente depois o Dedé acabou sendo absolvido, jogou o outro jogo, acabou sendo expulso novamente, infelizmente pro Cruzeiro. Isso prejudicou demais a equipe mineira, porque o jogo ainda estava 1-0 e logo depois daquela expulsão o Boca fez o 2-0, prejudicou demais, porque 2-0 é um resultado muito mais difícil de reverter do que 1-0. Então, na minha opinião, o VAR, eu sou totalmente favorável ao VAR, só que aí entra num ponto que é o seguinte, os árbitros são aqueles que têm a força maior do jogo, eles vão lá consultar o VAR e a opinião deles é que prevalece. Eles podem estar com um ponto, eles podem estar escutando bandeira, mas é eles que tomam a decisão final. E, na minha opinião, o árbitro da partida, ele agiu de má índole. Eu acho que ele quis ajudar o Boca Juniors, porque realmente, naquele lance ali, nenhum árbitro ele daria falta. Se fosse consultar no VAR, ele também não daria falta. Então é um ponto que eu queria só destacar. Acho que o árbitro foi o grande influenciador do jogo nessa ocasião.
Tá, eu vou sair um pouquinho, vou pedir pra sair um pouquinho desse assunto do VAR, pra falar da questão da expulsão do Dedé. A expulsão do Dedé, o Dedé foi expulso, depois o Cruzeiro recorreu, né, da expulsão e ganhou, e o Dedé jogou a outra partida. A minha dúvida é, será que a decisão da Conmebol não abriu um precedente perigoso, né? Por exemplo, qualquer lance que possa ser discutível e pode ser utilizado o VAR ou sem o VAR, um clube entrar com alguma ação ou algo assim e conseguir reverter, será que não foi uma decisão perigosa da Conmebol? Olha, nesse caso específico do Dedé, pode-se dizer que a Conmebol só corrigiu uma injustiça que estava, eu acho que evidente, né? Todo mundo que acompanhou o jogo, que viu o lance, concorda que a expulsão do Dedé não era para ter acontecido. E o Cruzeiro entrou, fez o papel dele, entrou com o recurso. E eu acho que, como todos os times têm que fazer, se eles se sentem lesados por alguma coisa, eles podem entrar, vão ser julgados e vamos ver, vai ser decidido o que vai acontecer. E não vai ter uma judicialização do futebol? Então, Rafael, eu acho que não é algo que vai prejudicar, porque realmente, como o Júnior disse, foi uma injustiça, foi um erro corrigido, e eu acho que os clubes eles sempre procuram se defender, né, quando eles são prejudicados. Aqui no Brasil, principalmente, tem muitos erros de arbitragem, os clubes sempre entram com recursos, mas normalmente eles acabam levando a pior. Por exemplo, na Libertadores tivemos o Grêmio entrando com recurso no caso do Galhardo, que eu acho que para mim é absurdo o Grêmio tentar entrar nessa de ir pelo regulamento, sendo que eles perderam na bola, mas é uma opinião própria. Então eu acho que, não sei se o Grêmio foi influenciado pelo favorecimento talvez dos clubes argentinos na Libertadores, mas eu acho que não abre nenhum espaço não para os clubes ficarem sempre entrando com julgamentos em cima do VAR ou não. Eu também vou nessa linha, eu acho que a judiciação, assim, não... Acho que ela não vai ficar mais evidente, mas os clubes entrarão mais com recurso, porque é diferente, por exemplo, do caso do Giacomo, que citou, do Grêmio, foi um lance de interpretação, né? Enfim, mas são questões, assim, acho que diferentes. Por exemplo, essa do Grêmio, totalmente aceitável, é uma questão dentro do regulamento. O Galhardo ele não tinha o direito de ir lá no vestiário, mas assim, aí é o ponto que realmente interessa, essa absolvição dos jogadores. Todo jogador que acaba sendo expulso de uma partida, ele tem um julgamento pela expulsão. Foi o caso do Dedé. Nesse caso, o Dedé acabou sendo absolvido, por isso ele não cumpriu suspensão. Geralmente o que acontece, o jogador é expulso e ele não consegue essa absolvição, porque realmente ele levou o cartão vermelho de maneira certa. Aconteceu um caso parecido com o Cristiano Ronaldo na Champions League, no jogo contra o Valência. Era para ele ter pego 2 jogos de suspensão, ele pegou apenas um. Qual ano foi esse jogo? Só Juventus e Valência na rodada da Champions League neste ano, 2018. O Cristiano Ronaldo acabou sendo expulso por um puxão do cabelo do zagueiro e ele foi absolvido. Então é uma situação parecida com a do Dedé. Essas ocasiões de expulsão, depois do jogo, em tese, elas são vistas. Então, geralmente, um jogador pode ser absolvido caso ele tenha sido de maneira equivocada ser expulso. Muito obrigado a vocês, né, que estiveram aqui com a gente. Júnior, Giacomo, Fidalgo, Obrigadão, galera. Obrigado. Não perca o próximo podcast do Futebol em Pauta.